Muito bem, pessoal. Nesta aula, então, eu pretendo encerrar essa primeira grande parte do nosso curso, que foi uma introdução, então, ao Octave. Nós vimos aí as funções básicas, gráficos, tá certo? Vetores, matrizes. E eu pretendo hoje, então, terminar esse primeiro bloco do nosso curso. A partir da próxima aula, nós já vamos entrar propriamente dito nos procedimentos numéricos no Octave, tá certo? Por exemplo, como encontrar raízes de equações. Nós vamos também ver tratamento de dados, ajuste linear, ajuste não linear, interpolação, solução de equações diferenciais e de sistemas de equações diferenciais, até chegarmos então na transformada de Fourier, tá certo? E aí nós vamos depois ver no finzinho alguma coisa sobre integrais elípticas, funções de Bessel e algumas coisas a mais. Muito bem, pessoal, nessa aula então, eu gostaria de finalizar então essa parte básica, né, do Octave, que é mostrar para vocês então alguns operadores que nós vamos usar a partir das próximas aulas. Eu vou começar mostrando então os operadores lógicos, tá certo? Operadores relacionais. Depois a gente vai ver os comandos, os operadores condicionais. Nós vamos ver basicamente o if e o if-else. E vou terminar, né, mostrando para vocês os comandos de repetição, tá certo? Os laços de repetição. O for, o while e o comando de parada, né, o break, tá certo? São comandos muito importantes para a gente implementar no Octave. Muito bem, eu vou começar mostrando, pessoal, então algumas coisas muito básicas. Inicialmente, desigualdades no Octave. Então, por exemplo, se eu falo, né, se eu disser aqui na linha de comando que 5 é maior do que 4 e dar um Enter, o Octave vai me retornar a resposta igual a 1, dizendo que é verdadeiro. Então, 1, né, na lógica binária, você lembra, isso significa verdadeiro, e 0 significa falso. Agora, se eu disser aqui na segunda linha de comando que 5 é maior do que 6, né, a resposta que ele deve me retornar é 0, né, porque 0 representa aí o valor lógico falso, tá certo? Então, ele trabalha com dois valores lógicos, né? O 0 ou 1, ou seja, o falso e verdadeiro. Existem também alguns outros operadores lógicos, pessoal. Eu vou fazer aqui um comentário, tá? Então, existe o operador AND, que nós vamos ver, que é representado por esse E comercial. Existe o operador OR, né? O OR é o OU, tá? Que é representado pela barra vertical. E esse acento, esse sinal Opa! Agora sim, esse til, ele representa o operador lógico não, né? Not, tá? Então existe o operador e, ou e não. Por exemplo, pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos. Suponha que eu tenha um vetor A, que é 1, 5... 3 e 7. Então, esses aqui são os elementos do meu vetor A. E eu tenho também um vetor B, tá? Vamos definir aqui já o nosso vetor B, que é constituído por 0, 2, 8 e 7, tá? Vamos, então, criar aí uma operação lógica entre esses dois vetores, tá? Vamos definir, né? Vamos pedir para que ele me mostre o vetor U, onde o vetor U, ele né, A maior do que B. Então, eu quero os elementos, né, que são maiores do que B, e ao mesmo tempo eu quero que A seja maior do que 4. Então, esse E, pessoal, exclusivo, a gente usa então o E comercial, né? E o A é maior do que 4. Então, o que a gente espera que ele me retorne, né? Todos os elementos A que são maiores do que B, tá? Então, por exemplo, o 5, né? O 1, tá? 1 e o 5 apenas, né? E o A maior do que 4, tá? Quem que é o maior do que 4 aqui?
o 5 e o 7, né? Então tem que ser o 5 e o 7 e ao mesmo tempo A maior do que B, tá? Vamos dar o Enter e olha só o que ele vai me retornar, né? O 1, então, ele me retornou os valores 0, 1, 0 e 0, né? O que isso significa? Significa que ao mesmo tempo existe em A, né, o 5 e o 7, tá, que são maiores do que 4, e ao mesmo tempo A maior do que B, né? Então o 5, pessoal, ele é maior do que 2? Né? Então essa posição aqui vai me retornar o valor lógico verdadeiro, tá? O 7, né, que é maior do que 4, ele é maior do que esse elemento aqui de B? Não, ele é igual, né? Então é falso, por isso que ele me retornou o valor 0 aqui. E as outras posições são 0, né? Por quê? Porque 3 é menor do que 8, tá? E 1 é maior do que 0. Só que ao mesmo tempo eu quero que A seja maior do que 4. E 1 é menor do que 4. Então por isso que ele me retornou aqui o valor lógico falso, né? 0, tá? Vamos ver mais um exemplo. Vamos supor que eu queira o vetor U que seja constituído aí pelos elementos de A, que sejam maiores do que B, tá? Então, A maior do que B, a gente tem, né, o 1, o 5 e só, né? Porque o 3 é menor, o 7 é igual. E ao mesmo tempo, pessoal, ou, aliás, esse ou é o ou inclusivo, né? Então eu posso ter ou isso ou outra coisa. Então esse ou é o operador barra vertical, A maior do que 4. Então agora o que eu estou querendo? Ou eu quero A maior do que B, ou A maior do que 4. Tá? Então, por exemplo, vamos dar o Enter aqui, e ele me retorna esse vetor, né, de verdadeiro ou falso. Então, A maior do que B. 1 é maior do que 0? É maior, então é verdadeiro. Então me retorna o valor lógico 1. 5 é maior do que 2? Verdadeiro também, valor 1. 3 é maior do que 8? Falso. Então, porque é ou isso ou aquilo, né? E o 7 é maior do que esse, pessoal, ou o A maior do que 4. Então, ou uma coisa ou outra coisa. O 7 é igual a esse elemento aqui, só que ele é maior do que 4. Então, por isso que ele me retornou o valor verdadeiro. Tá? Porque eu tenho esse ou, pessoal, é o ou inclusivo, né? Eu posso ter ou essa situação ou essa situação, tá? Ou as duas, né? Ao mesmo tempo. Tá ok? Então, é bastante interessante, tá? Esses comandos lógicos, tá? Aqui a gente viu dois exemplos, né? A gente viu o e o ou, tá? E ainda existe o comando not, né? Que é simbolizado por esse tio. Então, eu poderia ter mostrado isso para vocês já, né, na primeira aula do nosso curso, mas eu consegui mostrar isso somente agora, pessoal. Vamos ver também como que a gente pode acessar os elementos de um vetor, tá? Mas não no sentido do que a gente viu na aula sobre vetores, né, na aula de número 2. Digamos o seguinte, digamos que eu tenho um vetor A, que seja constituído pelos seguintes elementos: 15, 6, 9, 4, 11, 7 e 14. Tá? Então eu tenho esses elementos. E aí, pessoal, eu vou pedir então para que ele me mostre, né, o vetor U, que é os elementos de A que são menores do que 10, tá? Então, por exemplo, o primeiro aqui, 15, é menor do que 10? Não é. Então, é falso. Então, ele vai me retornar que valor lógico, né? Vai me retornar o valor lógico 0. O 6 é menor do que 10? É. Então, é verdadeiro, 1. 9 é menor do que 10? Também é. É verdadeiro. Retorna o valor 1. Tá certo? 4 menor do que 10? Verdadeiro, 1. 11 é maior do que 10, então é 0. 7 menor do que 10, valor lógico 1. E 14 maior do que 10, valor lógico igual a 0. E aí, eu quero então que ele me mostre agora, pessoal, o vetor, né,
quais são esses elementos, na verdade, né? Quem são esses elementos de U que são aí menores do que 10? Então, para eu mostrar esses valores, eu posso então criar um novo vetor, um vetor C, que vai receber, então, né, esse A do vetor U. Tá? Então, A entre parênteses U. E aí ele me retorna os elementos, né, DU que atendem essa condição de A ser menor do que 10. Então, o 6, o 9, o 4 e o 7. Tá? Muito interessante isso. Eu também quero mostrar, pessoal, uma outra função, tá, no Octave, que inclusive já apareceu aí numa aula, se não me engano, sobre gráficos, que é a função find, né? Deixa eu fazer um comentário aqui. A função find de x, digamos. O que ela faz? Ela devolve, tá, elementos de um vetor x, né, de x, que são diferentes de 0. Tá certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho um vetor A que seja constituído aí por vários números. 0, 7, 4, 2, 8, 0, 0, 3 e 9, tá? Então, tá aí os elementos, né? Se eu aplicar a função, então, find de A, né? Achar, né? Esse find significa achar. O que ele vai me retornar como respostas? Os números que são os elementos que são diferentes de 0. Então, ele vai me retornar em ordem aqui crescente, pessoal, ó, o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 8 e depois o 9, tá? Vamos ver agora, pessoal, como que a gente pode representar a parte positiva de uma função, tá? Então, digamos que eu tenha lá uma função f de x que seja um cosseno de x para valores maiores do que 0 e essa função seja 0 para cosseno de x menor ou igual a 0, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Então, aqui mesmo na janela de comandos, eu vou dar um CLC para limpar a tela e vou, então, construir a minha função cosseno de x. E aí o x é um parâmetro que vai, digamos, de 0 até 3π. Então, eu vou inicialmente definir o meu parâmetro x, que vai de 0. Aí o incremento, pessoal, que eu vou colocar aqui é de π sobre 30, digamos, em π sobre 30, né? Até 3π, tá? Então, tá aí, né? O meu intervalo e o meu incremento de x. E aí, então, a função y é cosseno de x, tá? Mas muito bem, se eu pedir já para plotar do jeito que está, a gente já viu isso, né? Ele vai plotar totalmente a função cosseno, parte positiva e parte negativa de x, de y. Mas eu quero que a parte negativa da minha função seja nula, né? Não seja, na verdade, representada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa função y e multiplicá-la, pessoal, por um vetor cujos elementos são 1, né? Ou seja, tem um valor lógico verdadeiro, quando o cosseno de x é positivo, e 0 quando ela é negativa. Então, isso é muito simples. Basta a gente fazer o produto, né, elemento a elemento, então ponto vezes, e aí entre parênteses eu peço para que ele represente o vetor que y seja maior do que 0. Então, novamente, se eu pegar a função y, que é o cosseno de x, e multiplicá-la por esse y maior do que 0, então a gente já viu, né, no comecinho, y maior que 0 é um vetor, cujos elementos, então, são 1, né, e 0. É 1 quando o cosseno é positivo e 0 quando o cosseno é negativo. E aí, quando eu multiplico por 1, sobrevive os termos positivos e os termos, né, que são negativos vão ser multiplicados por 0. E aí eles não vão aparecer no meu gráfico, tá? Essa é a ideia, pessoal. Vamos então pedir para plotar através do comando plot xy. Vamos dar o Enter. E olha só, né, vamos observar a função que ele construiu aqui pra gente, né? Então ele construiu o gráfico da função cosseno, mas apenas a parte positiva, né? A parte negativa aqui ele não mostrou. Vamos só colocar, pessoal,
os valores aqui em forma de π, tá? Eu quero que ele mostre aqui os valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, 5π sobre 2, até 3π, né? Já que meu intervalo vai até 3π. Então vamos só relembrar lá as funções tick e tick label, né? Então através da função definir, né? Set GCA, entre aspas eu coloco então xtick, entre aspas simples, aí eu coloco lá 0, o intervalo, né, de 0, o incremento, pessoal, em π sobre 2 até 3π, tá ok? Então já vou dar o Enter. Vocês observem aqui, né, que ele já colocou na notação decimal, tá? O π sobre 2, o π, né, etc. Só que eu quero que ele mostre no caractere grego mesmo. Então aí eu utilizo novamente a função set GCA, e agora o parâmetro é x, né, porque eu quero no eixo x, tick label, e aí eu quero, né, que no eixo x ele represente para mim, então abre chaves, como nós já vimos, né, 0, entre aspas simples, depois eu quero que ele mostre π sobre 2, então para mostrar o caractere, pessoal, em grego, barra invertida, nome do caractere, então barra π sobre 2, fecho aspas simples, vírgula, o próximo é 3π sobre 2, o próximo é 2π, 2π, né? O próximo, 5π sobre 2, e o próximo é 3π, então 3 barra invertida, π. Fecho aspas simples, fecho as chaves e fecho o parênteses. Só para a gente completar o nosso gráfico, está aí então nos caracteres π, né? E pessoal, a gente vai aumentar então o tamanho, vamos só relembrar aí rapidinho a função, então set GCA, entre aspas simples, font size, vamos colocar um tamanho 20, né? Para o tamanho tanto do título quanto dos caracteres dos eixos, né? Quanto do nome dos eixos, tá? Que eu inclusive nem coloquei aqui, né, o meu x-label e y-label. Só então para vocês visualizarem melhor como que o nosso gráfico ficou, então, sendo representado apenas a parte positiva. Isso só foi possível porque, então, eu multipliquei a minha função, né, y, por um vetor cujos elementos são iguais a 1 quando a função é positiva e 0 quando a função é negativa. Então, eu não quero representar a parte negativa da função, eu multiplico por um vetor, né, y maior do que 0. Tá? Muito interessante isso aí. Vamos ver um outro exemplo, pessoal. Vamos supor agora que eu tenho uma função, digamos que eu tenho uma função lá, 2x, que está entre o intervalo de 0 menor ou igual a x menor do que 1. Ela vale 2 se 1 é menor ou igual a x menor do que 3, menos x mais 5, 3 menor que x menor do que 5 e 0 para x maior ou igual a 5. Bem, então vamos inicialmente definir aqui o meu intervalo de valores para o meu x. Então o meu x, pessoal, ele vai então de 0, aí o incremento aqui 0,01 até 6, eu vou representar até 6, ponto e vírgula. E agora eu vou colocar então a minha função. Então aí eu já tenho várias funções, né, em intervalos diferentes. Então muito bem. Eu poderia fazer o seguinte, eu posso pegar a minha primeira função, que é 2x, então y igual a 2 vezes x, então 2 vezes x, e aí, pessoal, eu multiplico, então ponto e vírgula, ponto e estrela, por um vetor, né, que tem aquele intervalo, né, de 0 até 1. Então 0 menor ou igual a x menor do que 1. Como que a gente representa isso? Então eu vou criar um vetor aqui, tá? Entre parênteses, 0 menor ou igual, então a mesma coisa, menor ou igual a x, e x ao mesmo tempo ele é menor do que 1.
Então, qual que é o operador lógico, né, que a gente viu que dá conta disso, né, que inclui as duas possibilidades ao mesmo tempo? É o operador e, né? Então, e eu quero que x também seja menor do que 1. Então, esse vetor aqui, entre parênteses, pessoal, segundo vetor, ele vai me dar um intervalo exatamente, né, em que x é maior ou igual a 0 e menor do que 1. Tá? Então, ele vai ser 1, né, nesse intervalo e 0 fora desse intervalo. Então, nesse intervalo aqui, sobrevive só a minha função 2x, porque eu estou multiplicando ela por esse vetor de zeros e uns. Né? Aí, mais, agora eu tenho a minha segunda função, que é 2, entre 1 e 3, né? Então, mais 2 vezes, aí eu multiplico pelo vetor, tá? Que é representado, né, por esse, que representa aquele intervalo. 1 menor ou igual a x, menor do que 3. Então, 1 menor ou igual a x, e esse x, ao mesmo tempo, tem que ser menor do que 3. Então, novamente, o operador lógico e. X menor do que 3. Tá ok? Mas, finalmente, eu tenho a minha última função, né, que é menos x mais 5. Então, vamos colocar aqui menos x mais 5. E aí, multiplicada, né, pessoal? Aqui eu não precisei colocar ponto, porque aqui é uma constante, né, que multiplica todos os elementos do vetor. Não precisa, aqui é uma multiplicação de funções, né, de vetores, na verdade, e é a multiplicação elemento a elemento. Então aqui eu preciso colocar o ponto antes do símbolo de multiplicação. E aí o intervalo é 3 menor ou igual a x, 3 menor ou igual a x, e ao mesmo tempo esse x ele tem que ser menor do que 5. Tá ok? E quando x é maior ou igual a 5, aí nós temos o valor 0. Muito bem, eu vou então dar o ponto e vírgula. E aí eu vou pedir para plotar, né? Plot x e y, o gráfico, então, dessa minha função y aí. Então tá aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Esse é o gráfico, tá? Então, o gráfico é para x menor do que 1, né? De 0 até 1, menor do que 1. O gráfico é y igual a 2x, então essa reta aqui crescente. Depois, de 1 até 3, tá ok? Mas menor do que 3. Eu tenho a função constante, y igual a 2, tá? Observem aqui que é igual a 2. E depois, de 3, né? Maior do que 3 ou igual a 3 até menor do que 5, eu tenho a função menos x mais 5, que é essa reta decrescente aqui, pessoal. E para valores maiores do que 5, ele já representou aqui y igual a 0, tá? Então tá aqui o gráfico. É mais um exemplo, então, né, de como usar aí os operadores lógicos que eu ensinei vocês, que é o operador AND, que nós usamos aqui, e também tem os outros, né, o OR, que é o OU, que é a barra vertical, e o NOT, né, que é o não, a negação, que é o til, tá? Deixa eu só colocar os limites para o meu eixo y, tá? Vamos colocar aqui que o limite, né, no y, então, y', vamos colocar os limites como sendo menos 0,1 até 2,1, tá bom? Só para o nosso gráfico ficar um pouquinho mais claro, então. E deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês visualizarem melhor. Então, fonte size, vou colocar um tamanho 20. 25. Vou aumentar bastante. Então tá aí, pessoal, o nosso gráfico. Depois vocês podem colocar o título, né, a legendas dos eixos, enfim, né, tudo que nós já aprendemos. Esse aqui é o nosso gráfico, então, né, várias funções, né, nós temos uma função que é composta por várias funções aí, intervalos diferentes, e isso é possível graças, então, aos operadores lógicos que nós aprendemos, tá bom? Muito bem, vamos fazer mais um gráfico, pessoal, só que agora a gente vai ter, vamos se deparar com um probleminha, tá? Que a gente vai contornar. Digamos assim que eu queira construir o gráfico da minha função, eu vou fazer um comentário aqui, y igual, então, ao seno de x dividido por x, tá? Eu quero fazer esse gráfico dessa função e eu quero que o x vá de menos 4π
né, até 4π. Então, nesse intervalo aqui, o zero entra, não é isso? Só que aqui, pessoal, eu estou dividindo por x, né? Então, vai chegar uma hora que eu vou dividir por zero. E a gente viu, né, nas aulas anteriores, que isso vai dar erro, né? A gente não vai poder dividir por zero, tá certo? Então, como que a gente contorna, né, esse obstáculo? Toda vez que a gente tem uma função que tem esses problemas aí de divisão por zero, a gente substitui, então, o x igual a zero pelo epsilon de máquina, pela nossa constante EPS, né? Então, a ideia aqui é substituir x igual a zero por EPS, que é o nosso epsilon de máquina, pessoal, tá? Vamos ver um exemplo, então. Olha só, como que a gente faria isso na prática? Então, primeiramente, eu defino o meu x, que vai, então, de menos 4π. Aí, o meu incremento de π sobre 30, né, em π sobre 30, a variação de valores, tá certo? Até 4π. E aí, então, eu falo, né, para evitar o x igual a zero, eu falo o seguinte, olha, o meu x, então, recebe todos os meus valores x, tá? Mas, só que esse x aqui inclui o zero, então o que eu faço? Eu crio um vetor, tá certo, pessoal? Que quando x for igual a zero, esse igual a zero, a gente tem que tomar cuidado porque no Octave, né, uma igualdade, tá? Quando a gente está atribuindo o valor zero para uma variável, a gente tem que colocar dois iguais, tá? Então, quando x é igual a zero, isso aqui representa um vetor que é zero em todas as posições e 1 na posição quando x é igual a zero. E aí eu multiplico, então, esse vetor que tem o 1, né, na posição quando x é igual a zero, para me livrar do meu x igual a zero, vezes quem, pessoal? Opa, eu fiz um errinho aqui. Vamos escrever novamente. X, então, recebe os meus valores x, mais um vetor, né, que recebe o valor 1 quando x é igual a zero, vezes o meu epsilon de máquina, tá? Minha constante EPS. Então, com essa estratégia aqui, você evita o zero, tá? Quando você constrói o gráfico dessa função. Agora vamos estabelecer a nossa função, y igual ao seno, então sin de x, dividido, cuidado aqui que a divisão é elemento a elemento, por x. E agora eu vou pedir para ele plotar, né, o meu gráfico, então, de x no eixo horizontal e y no eixo vertical, pessoal. Tá aqui, então, o nosso gráfico, tá? Reparem aqui que ele não teve problema, né? Na hora, no ponto x igual a zero, porque nós substituímos o ponto x igual a zero pelo epsilon de máquina, que é o menor valor, né? O maior valor após o 1, tá certo? Que é 1 mais o epsilon, né? Então, essa expressão aqui, né, x igual a zero, devolve 1 quando x é igual a zero, e então x toma o valor final, né, do epsilon de máquina, tá bom? Então, por isso que às vezes aí vocês vão ver, né, na literatura funções com o epsilon, tá certo, pessoal? Porque a gente tem esses problemas. Vamos ver agora, vamos ver como que a gente pode fazer um truque também no Octave para evitar o infinito, pessoal. Olha só, vamos supor que eu queira construir o gráfico da tangente, né, de x, entre menos 3π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, todos vocês sabem que a tangente de x, né, ela diverge, né, ela é infinita, para valores mais ou menos π sobre 2, tá certo? E mais ou menos 3π sobre 2, né? Que é o caso do nosso intervalo aqui. Então, a gente tem também um truque, tá? Para evitar fazer isso, né? Calcular a tangente, por exemplo, de arcos que ela diverge. Então, olha só, vamos inicialmente definir o meu intervalo. O x vai de menos 3 π sobre 2. Vamos definir o incremento como π sobre 100, pessoal, até
3π sobre 2, tá? Então tá aí o intervalo do meu x. E agora eu vou então, né, estabelecer a função y, então eu vou fazer o gráfico da tangente de x. Só que o y, tá? O que eu vou fazer? Eu não quero que ele divirja, né, nos pontos aí, mais ou menos π sobre 2, mais ou menos 3π sobre 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu y, né, e multiplicá-lo por um vetor que é 0, né, somente perto das assíntotas, pessoal. E esse vetor que é nulo, apenas perto das assíntotas, é o absoluto, né, o módulo de y, que é menor que 100, tá? Digamos que 100. E aí eu dou ponto e vírgula, tá? Então esse truque aqui vai nos permitir evitar a divergência, né? Os infinitos da minha função. Olha só, vamos pedir para ele plotar o gráfico então de x e de y. Dei o Enter e olha só que interessante, né? Ele colocou aqui, na verdade, uma linha vertical, né? Mas não infinita, né? Nos pontos em que x é menos, digamos aqui, menos π sobre 2, né? Menos 3π sobre 2, π sobre 2 e 3π sobre 2, que é o meu intervalo de questão, né? Aqui 4 assíntotas, tá certo? Vamos só mudar um pouquinho esse gráfico, pessoal. Vamos inicialmente aumentar aí a fonte, tá? Então 7GCA, font size, vou colocar um tamanho 25. E também eu vou pedir para ele que ele imprima, né, no eixo X os valores aí, menos 3π sobre 2, menos π sobre 2, 0π sobre 2, π e 3π sobre 2. Então, novamente, a minha função 7 GCA x tic, e aí eu coloco então os valores, né, que eu quero que ele coloque. Menos 3π sobre 2, aqui eu tenho que colocar em 2 pontos, né, em incrementos aí de π sobre 2, tá, até 3 vezes π sobre 2. Fecho o parênteses, mas eu quero que ele coloque o caractere π, né, e não apenas os números na notação decimal. Então aí eu uso a função 7GCA x tic label, né? Aí vírgula, aí eu abro as chaves e aí eu vou colocar então entre aspas simples os valores. Menos 3, lembrando que o π, né, é a barra invertida π sobre 2. Depois nós temos menos π sobre 2. Opa! Depois nós temos menos π, menos barra invertida π. Depois nós temos menos π sobre 2. Depois nós temos 0. Opa! 0. E depois nós temos π sobre 2. π sobre 2. Depois nós temos π. E finalmente nós temos 3π sobre 2. Esses são os valores então que eu quero que ele imprima na tela. 3π sobre 2. Fecho as chaves, fecho parênteses, dou Enter. E aí, pessoal, ele me mostra aqui, né, na forma de caractere grego, o π, tá? Menos 3π sobre 2, menos π sobre 2 e assim por diante. Muito bem. Então, nós vimos até agora, né, esses detalhes, tá? Bastante interessantes. E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos
ver os operadores, tá bom? Então, os famosos laços, né? Quem já tem um pouquinho de conhecimento em linguagem C, sabe muito bem, né, do que eu estou falando. Então, aqui a gente não vai aprofundar tanto, tá? Nós vamos ver apenas aspectos básicos, apenas dos operadores, então, if else, o for, o while e o break, tá? Eu vou começar, então, com os operadores condicionais, pessoal. Então, vamos fazer um comentário aqui. Então, eu vou começar a falar dos operadores agora condicionais, tá? Que é o if, basicamente, e o if else, né? Esses comandos, eles são muito usados quando a gente tem condições, pessoal. Então, se a gente tem alguma condição, né, eu peço para ele fazer alguma coisa. Então, a gente tem if, a condição, aí vem as sentenças, né, que eu quero executar, e aí eu finalizo o meu comando if, tá? Eu vou dar um exemplo já, porque daí vocês aprendem como que ele funciona basicamente. Geralmente, pessoal, esses comandos, tá, condicionais, né, de repetição, como for, né, while, eles devem ser executados no script, tá? Então, clicando aqui em novo script, a gente vai, então, mostrar esses comandos aqui no script para vocês, tá? Deixa eu só dar o zoom aqui, para vocês visualizarem melhor. Então, digamos assim, olha, digamos que eu queira fazer um algoritmo, eu quero criar um programinha que me calcula a distância, né, de um ponto até a origem e o ângulo que ele faz aí em coordenadas polares, tá? Então, todo mundo sabe, né, em coordenadas polares, que eu tenho a distância r, que é a raiz de x2 mais y2, e que a tangente do ângulo θ é y sobre x. Então, eu insiro lá um número x e um número y e peço para ele calcular, tá certo? O r e o θ. Só que para calcular o θ, pessoal, a gente tem condições, né? Então, a primeira condição que a gente vai calcular é quando o x ele é maior ou igual a zero, que é quando aí o θ é simplesmente o arco tangente de y sobre x. Não é isso? Agora, se o y é maior do que zero, a gente tem uma outra condição, que é θ, né, igual a θ mais 2π. A gente precisa somar 2π ao ângulo θ. E ainda nós temos, né, o ângulo θ, que é o arco tangente de y sobre x mais π. Então aí nós temos algumas condições, né, que a gente precisa executar, tá ok? Então inicialmente eu vou criar aqui dois parâmetros, né, o meu x e o meu y. Então o meu x são entradas, né, o y também é uma entrada. Então, a entrada, pessoal, eu dou o comando aqui input, tá? O comando input é uma entrada. E aí, entre parênteses, eu escrevo o que eu quero. Então, eu quero que ele digite lá, né, na janela de comandos para mim, a abscissa x, tá ok? Dou um espaço, fecho aspas simples, fecho parênteses, dou um ponto e vírgula. E a minha segunda entrada é o y. Então, eu tenho input. E aí eu tenho aqui a ordenada y, tá certo? Opa! E aí fecho aspas simples, fecho parênteses. Bem, aí eu coloco as minhas expressões então, né, as fórmulas. Então, r, primeiramente, é a raiz quadrada, square root, de x ao quadrado, mais y ao quadrado, tá certo? E agora, para a gente calcular o ângulo θ, então nós temos as condições, né? Depende em qual quadrante aí o meu θ está, né? Então aí, por isso, pessoal, vou utilizar o meu comando if, né? Que é um comando de condição, se, tá? Então, se x é maior ou igual a zero,
é assim que eu escrevo, né? Então, if x maior ou igual a zero, ele vai fazer o θ, né, que é esse meu ângulo θ, igual o arco tangente. Lembre que a função arco tangente é a tan y sobre x. Então, ele vai fazer isso, né? A segunda condição é if y é menor do que zero, o que ele vai me retornar? Então, o ângulo θ, ele vai calcular o θ, que é esse arco tangente de y sobre x, mais 2π, tá? 2 vezes π. E aí eu finalizei, então, o meu primeiro if. Então, esse end if aqui é desse segundo if, tá? E ainda, pessoal, a gente tem uma condição extra, né? Então, a gente usa daí a função else, né? Else. O θ, ele também pode ser o arco tangente, né, de y sobre x mais π, tá? Mais π apenas, né? Mais 180 graus, tá certo? Nesse caso aqui, o ângulo ele tá no terceiro quadrante, né? X negativo, y, o x também é negativo, o y é negativo, e aí eu somo mais π, né? E aí, pessoal, eu finalizo então com end, tá? Todo comando tem que ser finalizado com end. Esse end aqui é o término, né? É o fim desse primeiro if, tá? E aí eu vou pedir então para ele imprimir para mim na tela. Então eu vou dar a função fprintf, fprintf, e aí eu coloco, né? Eu peço para ele escrever. Por exemplo, a distância é... Aí a distância, pessoal, né? Ele geralmente é um número real, né? Decimal. Então é um porcento float, tá? Eu vou pedir para ele colocar 3 caracteres e 2 casas após a vírgula, tá? F, que é a variável float. E o ângulo, né? O ângulo em graus, tá? O ângulo em graus e aí ele vai mostrar então percent, digamos que eu tenha aí com até 3 caracteres na parte inteira e 2 caracteres após a vírgula. Variável float também, dou barra invertida n, tá bom? Fecho com aspas simples, e aí eu coloco, né, as referências aqui, que o primeiro é o R, e depois o segundo, que ele tem que me exibir é o θ, mas é em graus, pessoal. Aí eu já aproveito e já faço a conversão de radianos para graus, multiplicando por 180 e dividindo por π, tá bom? Então tá aí, esse aqui seria o nosso comando, então, que a gente deve salvar agora, e aí executá-lo lá na janela de comandos. Então eu vou salvar o meu arquivo, vou dar um nome aqui, digamos que eu chame aí de coordenadas, né, underline, polares, tá? Digamos que eu salve dessa maneira, e aí na minha janela de comandos, eu chamo então o meu comando, né? Que é o meu coordenadas polares, tá? E aí ele já vai mandar eu adicionar a minha abscissa, pessoal, né? O meu x. Digamos que o meu x aí seja menos 2, tá? Menos 2. E a minha ordenada seja, sei lá, de menos 3. E ele já me dá aí a distância, tá bom? 3,61. E o ângulo em graus, né? É 236,31 graus, tá? Como é um ângulo, como a gente sabe, né? É um ângulo que está no terceiro quadrante, tá bom? Que é o caso lá do segundo, do else, né? Essa função aqui que está depois do else, ela calcula os ângulos no terceiro quadrante. O ângulo no primeiro mais 180, tá bom? Essa aqui dá conta do segundo quadrante, né? E do quarto quadrantes, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, bastante interessante, tá? Esses comandos.
Então esse aí é basicamente o comando if. Nas próximas aulas a gente vai ver muitos outros exemplos com o comando if, tá? E agora eu gostaria de falar com vocês também rapidamente sobre o comando laço for, né? Eu vou fazer um comentário aqui. Vamos ver agora o comando de repetição, né? Repetição for, tá? Esse é o comando for, um dos mais importantes, né? Um dos mais usados. Quando que a gente vai usar, pessoal, esse comando for, né? Ele vai ser usado sempre quando soubermos o número de vezes que uma instrução ou bloco de instruções será executado. Então, sempre quando a gente tiver aí iterações, né? Ou que a gente quer que uma certa operação seja executada várias vezes, tá certo? E na próxima aula a gente vai ver, né, esses algoritmos com blocos de instruções, sequências de iterações, nós temos que usar o laço for, tá? A sintaxe dele é bastante simples também, é basicamente assim, for, eu tenho aí uma variável x, digamos, tá? E ela tem um valor inicial, um xi, que controla o número de vezes que vai se executar o laço, tá? 2 pontos, existe um incremento aí, dx, até um x final, né? Um xf, tá certo? Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Eu vou abrir o meu script. Eu vou abrir aqui um novo script e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um programinha agora, né, no Octave, que pede para mostrar os números de 1 até 10, pessoal, né, usando o comando for. Então, olha só, simplesmente eu dou o comando for, aí eu crio lá minha variável, sei lá, vou chamar de k, e eu vou fazer ela variar, né, de 0 até 10, tá? E vou pedir para aqui na janela de comandos ele mostre esses números. Então eu dou a função display, né, disp, k, e aí eu finalizo a função for com o comando end. Então sempre tem que ter o end no final. Salvo, digamos que eu salve aí com o nome de teste, tá bom? Teste apenas, né? E aí na janela de comandos, então eu chamando a minha função, né, o meu teste, dando enter, olha só, ele mostrou para mim aqui, né, os números de 0 até 10, pessoal. Então, esse laço, né, esse for, ele faz exatamente isso. Ele faz o k ir de 0 até 10, né? Quando a gente não coloca o incremento, ele entende que é de 1 em 1, tá? Como a gente viu aqui. Então, bastante interessante, né, esse comando for. Nós vamos ver outros exemplos também. Bem, pessoal, vamos ver então um outro exemplo aqui. É um exemplo um pouquinho mais rebuscado, né? Digamos que eu queira então, aqui no meu script, vamos abrir um novo script. Então eu quero fazer o gráfico, eu quero calcular, melhor dizendo, os valores, né, da função y igual a seno de x para x indo de 0 até π, tá? Então vamos estabelecer aqui o nosso intervalo para o meu vetor x. Então deixa eu só aumentar aqui para vocês o zoom. Então o meu x, digamos que ele vai de 0 em incremento de 0,02 até π, tá? Ponto e vírgula. E aí então eu atribuo, né, eu crio um laço for. Então para k indo de 1 até o comprimento do vetor x, pessoal, então lembre aqui que a função length, né, é o comprimento do vetor x, ele vai ter que fazer então y de k igual a seno de x de k, né, onde x depende de k e por sua vez o y depende de k também, né? Tá certo? Ponto e vírgula, finalizo o meu for. E aí eu vou pedir para ele mostrar lá na minha janela de comandos, né, dando então o display y, tá certo? E aí finalizo, né, então display, e aí salvo, tá? Porque aqui eu não criei nenhuma function, né, então vou salvar, digamos que eu salve aí com o nome teste1,
tá certo? Com o nome teste1. E aí lá na janela de comandos eu vou então chamar, né, a função aí que eu criei, teste1. E ele criou aqui para mim, pessoal, ó, né? Ele me mostrou todos os valores de y iguais a seno. Seno de x, né? Onde x vai de 0 até π. Onde esse x vai de 0.02 em 0.02, que é o incremento aqui. Então ele criou vários valores aí pra gente, né? Vocês observem que essa função, né, que eu criei aqui, usando esse laço for, ela é a mesma função, pessoal, que se eu tivesse feito o seguinte aqui na janela de comandos. Simplesmente feito x indo de 0 em incremento de 0.02, né, 0.02 até π. E aí simplesmente pedido para ele me calcular y igual a seno de x. E aí dando enter, né, vocês observem aqui que ele calcula os mesmos valores, né? Então qual que é a diferença entre esse comando aqui, né, que é bem mais simples, né? Deixa eu só achar aqui. Então esse comando aqui, né, de definir os intervalos do vetor x e chamar a função y igual a seno de x. E esse comando usando o laço for no meu script. Qual que é a diferença? Essa segunda forma que a gente fez aqui direto na janela de comandos, ela é mais eficiente para o MATLAB e para o Octave. Nessa primeira forma, pessoal, utilizando o laço for, a gente vai incrementando o tamanho do vetor, né, a cada iteração e a cada vez que se executa o laço, né? E isso leva muito tempo. Isso é oneroso para o programa, já que tem que redimensionar, né, o vetor cada vez que um novo elemento ele é calculado. Tá? Mas uma forma da gente solucionar esse problema é reservando antecipadamente memória, tá, para o número de dados que vão ser guardados no vetor, pessoal. A função que aloca memória, né, e atribui zeros a todos os elementos do vetor, então o vetor ele é dimensionado apenas uma vez só, é a função zeros, né? A gente coloca, nós já usamos inclusive essa função zero aí, né, zeros, numa aula, se não me engano, sobre gráficos, tá? Então aqui, ó, logo após da definição do meu vetor x, eu poderia ter feito o seguinte: y igual zeros, tá? Zeros, length, comprimento do meu vetor x, 1, tá? E esse é o comando, eu vou colocar aqui um comentário, tá? Esse aqui é o comando para alocar memória, né? E atribuir zeros a todos os elementos do vetor, tá? Portanto, né, o vetor ele é calculado, ele é dimensionado apenas uma vez. E aí eu continuo, né, o meu laço for, finalizo e peço para mostrar o y, tá, pessoal? Então, usando essa função zeros aqui, é muito mais interessante, tá? Muito mais importante a gente fazer isso, tá? Então, eu posso salvar aqui, né, o arquivo com o nome teste1 novamente e na janela de comandos executar o meu script criado, né? A minha função que eu chamei aí de teste1, tá? E aí, olha só, ele organizou, né? Ele colocou aqui de uma forma mais organizada os valores, tá bom? Do seno, né? Daqueles valores lá de x de 0 até π, em incrementos de 0.02 e 0.02, tá? Então, sempre quando vocês tiverem, né, esses laços, né, esses comandos, é sempre bom, pessoal, utilizar esta função aqui, tá? Zeros, né, length x1, né, que aloca a memória. Nos exemplos que a gente vai ver nas próximas aulas, isso vai ficando mais claro, tá bom?
Bom, a uma função a gente também pode passar um vetor ou um escalar, tá? Na verdade nós já vimos algumas coisas, né, sobre isso. Vamos fazer aqui mesmo no script. Eu vou aqui abrir um novo script. E então a cada função, pessoal, nós podemos passar um escalar ou um vetor, tá bom? Primeiramente, vamos pegar aí uma função em termos de um escalar. Digamos que eu tenho aí uma função anônima, tá? Que é a seguinte, deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês. Então vamos aqui criar uma função anônima de x, que é 2 vezes x ao quadrado, 2 vezes x ao quadrado, menos 3 vezes x, menos 2, tá? E aí, eu estabeleço aqui o intervalo de x, vamos supor que o x, então, varia aí de 0 até 5, pessoal. Eu vou colocar entre parênteses porque eu quero que ele exiba lá na minha janela de comandos na forma aí de um vetor transposto, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí eu coloco esse símbolo, essa aspa simples depois do parênteses, tá bom? E aí então eu peço, né? Eu dou aqui a função para alocar memória. Então é y igual zeros, length. Então, length de x e 1. Essa é a função que a gente viu agora há pouco. E aí, o nosso laço, então, for, né? Então, eu quero que o i, digamos que o meu parâmetro i, ele vá, né, de 1 até o comprimento do vetor x, tá bom? E aí, o que ele faz? Eu quero que ele faça as iterações y de i, né, que ele calcule para mim todas as funções f nos pontos x de i. Tá? Esse aqui que é o comando. Então eu dou o end para finalizar o for. E aí eu vou pedir então para que ele mostre, né, na janela de comandos, dando a função display, disp. E eu quero que ele me mostre, né, numa coluna o x, os valores de x, e na outra coluna os valores de y, tá bom? Eu vou salvar isso aqui. Então vamos salvar isso aqui, sei lá, vou salvar com o nome teste2, tá bom? Vou salvar com esse nome teste2. E na janela de comandos, vamos chamar a função teste2, pessoal. E olha que interessante, ele colocou aqui na forma de um vetor coluna, né, os valores de x, de 0 até 5, e os valores da função para cada valor, né, para x igual a 0, para x igual a 1, x igual a 2, etc. Tá? Então, isso por meio desse laço for aqui. Tá ok? Então, o que a gente fez? Isso aqui se chama passar um escalar para uma função. Né? Nós passamos os escalares i igual a 0, i igual a 1, i igual a 2, até i igual a 5, para a função f. Tá certo? Através dessa iteração, y de i igual f de x de i. Tá? Nós também podemos, pessoal, definir a função em termos de um vetor, tá certo? Em termos de um vetor com um código bem mais simples. Aí, em termos de um vetor, nós já podemos fazer direto aqui na janela de comandos. Bastaria simplesmente nós ter feito, né? Então, definimos a nossa função anônima de x, que é 2 vezes x ao quadrado. Só que como agora o x vai ser representado por um vetor, cuidado que a operação é elemento a elemento. Então, x ponto chapéu 2, né? Menos 3 vezes x menos 2. E aí eu defino o meu x como sendo, então, né, o meu vetor, coluna de 0 até 5. Então, coloco o apóstrofo aqui para fazer o transposto, né, desse vetor linha.
Na próxima linha de comando, então, eu defino que y recebe a minha função f de x, e aí, né, na próxima linha de comando, eu peço para que ele exiba, né, mostre, então, a função disp x e y, tá ok? Opa, aqui é um parênteses, x e y, fecho colchetes, fecho parênteses, dou enter, e aí vocês observem que ele mostra, né, as mesmas coisas, tá? A mesma tabelinha aqui da de cima, tá ok, pessoal? Então, são outros detalhes aí, tá, que eu tô passando para vocês, que a gente vai usar bastante nas próximas aulas. Eu também posso associar, pessoal, vetores, fazer, melhor dizendo, vetores de funções. Então, eu posso compor um vetor a partir de várias funções, tá? Digamos que eu tenho aí 3 funções, g1 igual a x, g2 igual a 2x ao quadrado menos 1 e g3 igual a 4x ao cubo menos 3. Então, eu quero fazer um vetor, tá, que contenha essas 3 funções e quero calcular o valor desse vetor numa particular função, tá? Então vamos ver um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Então eu vou criar o meu vetor g, tá? E aí, quando eu quero criar um vetor de uma função, eu vou usar o símbolo de chaves, tá? Vou criar funções anônimas de x. Então sempre colocando aí o símbolo, né, de arroba entre parênteses x, e aí é o nome da função. Então a primeira função é x. A segunda função anônima, pessoal, do meu parâmetro x é 2x ao quadrado menos 1. Então, 2 vezes x ao quadrado menos 1. Tá? E a terceira função anônima, né, do meu parâmetro x é 4 vezes x ao cubo. Tá? 4 vezes x ao cubo menos 3 vezes x, tá ok? Fecho as chaves e aí dou ponto e vírgula e eu tenho então composto, né, criado um vetor de função, de 3 funções. E aí, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular o valor desse meu vetor no ponto x igual a 3, só que pegando a minha segunda função. Né? Então eu quero calcular x igual a 3 para essa minha função aqui do meio. Tá? Então, simplesmente eu faria o seguinte, o vetor g, entre chaves coloco o 2, né, porque eu estou dizendo que eu quero pegar a minha segunda função do meu vetor g, e aí entre parênteses o meu valor x, então x igual a 3. E ele vai me retornar a resposta igual a 17, que é o valor dessa função aqui, 2x ao quadrado menos 1, para x igual a 3, tá? Então, o que eu acabei de fazer aqui, pessoal, é uma coisa, né, chamada vetores de funções. Bem, pessoal, nós também podemos criar uma função f como combinação linear dessas funções de base, né, da função g, tá? Vamos, então, primeiramente criar um vetor a aqui, cujas componentes são 1, menos 1 e 0,5. Então, criei o meu vetor A. E aí eu vou criar, então, uma função f, que também é uma função anônima, tá? Que é a seguinte, ela é a de 1, então é o elemento número 1 do vetor A, ou seja, 1. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar pela primeira função de base da função g, que é x, né? Então eu vou fazer vezes g de 1, de x, tá? Mas eu vou pegar agora o meu segundo elemento de A2, e vou multiplicá-lo pela segunda função da base g de 2, de x, e vou pegar o meu A de 3, isso é um exemplo apenas, tá ok? Vezes a função de base 3, g de 3. Ok, pessoal? Então, construir uma função f como combinação linear das funções da base g, e aí digamos que eu queira calcular o valor dessa função num certo ponto, digamos no ponto 2, né?
Então, f de 2, olha só, ele me retornou como sendo 8. Né? Ele fez 1 vezes a função x, né? Onde x é 2. Então, 1 vezes 2, mais menos 1, que é o A2, vezes essa segunda função, que é 2x ao quadrado menos 1, onde o x ele substituiu por 2, né? Então, 2 vezes 2 ao quadrado menos 1. E mais o A3, que é 0,5 vezes 4 vezes 2 ao cubo menos 3 vezes 2. Tá? Então, foi esse o procedimento que ele fez. Bem, você deve estar se perguntando, né? Mas o que isso tem a ver com o laço for, que eu estava explicando até agora há pouco. Vamos, pessoal, construir um gráfico, representar no mesmo gráfico, todas essas funções aqui, tanto a função f, quanto as funções G1, G2 e G3, tá? Para construir esse gráfico, eu vou utilizar o laço for, tá? Eu vou utilizar o comando de repetição for. Então, eu vou abrir aqui o meu script, novo script, e aí eu vou, então, colocar, né, inicialmente a minha função G, tá? Então, a minha função G, eu só vou aumentar aqui o zoom para vocês visualizarem melhor. Opa! Vamos só aumentar o zoom aqui. Porque o meu Ctrl++ não está funcionando. Então, tenho aqui a minha função G, que é, então, né, constituída por várias funções anônimas de x. Então, a primeira é x, a segunda é 2x ao quadrado, 2 vezes, né, x ao quadrado, ponto, chapéu 2, menos 1. E a terceira função anônima de x é 4 vezes x. 4 vezes x ao cubo, menos 3 vezes x, tá bom? Fecho as chaves. E também, pessoal, eu vou criar o meu vetor A, porque lembrem que a função f ela foi criada com base na função g e no vetor A, né? Então, o vetor A ele é o vetor 1, menos 1 e 0,5. Esse é o vetor A. E aí, então, eu crio a minha função anônima, que é, então, A de 1. Eu posso simplesmente fazer A de 1 vezes G de 1 de x. Por quê, pessoal? Porque agora eu vou, então, fazer as minhas repetições, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o laço for, e aí eu vou fazer de i. Então, como eu já coloquei aqui o 1, então eu vou começar o meu i de 2 até o comprimento do meu vetor g, tá bom? Length, g. Que tem 3 entradas, né? Então, uma já está aqui, essa é a 2 e essa é a terceira função, tá? Ele vai fazer, então, de 2 até o comprimento do vetor g, e ele vai fazer a seguinte operação, vai calcular a minha função f, que é uma função anônima de x, onde eu tenho, então, f de x, que já é o A1 vezes G1 de x, tá certo? Mais o A de i, né, da minha iteração i, vezes g de i, tá certo? Do meu parâmetro x, né? A gente não pode esquecer de colocar o parâmetro x. E aí fecho mais um parênteses. Então tá aí o meu script, tá certo? Essa é a iteração que ele vai fazer, né? Finalizo o meu comando for, dando Enter. E aí, pessoal, aqui mesmo eu já vou dar os comandos para plotar os gráficos, tá? Como eu quero que ele plote tanto o gráfico da função f quanto da função g, então tudo no mesmo gráfico, eu vou dar o meu comando hold on, tá? Para fazer tudo no mesmo gráfico. E aí,
mais um comando for, porque eu vou plotar mais de um gráfico. Então, for o i, agora ele vai de 1 até o comprimento do vetor g. Então, ele vai plotar 3 gráficos. Aqui eu vou pedir para ele plotar o gráfico da função g1, da função g2 e da função g3. E aí, o comando que eu quero. Então, o fplot, as minhas funções, então, g de i, tá certo? Aqui eu coloco um intervalo, né? Menos 1 até 1. E fecho parênteses. Finalizo mais esse for, dando o comando end. E aí, pessoal, eu também vou pedir para ele plotar a função f, né? Então, aqui eu tenho mais um fplot. Fplot, função f, de menos 1 até mais 1. E aí eu vou pedir numa cor preta, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um black, né? Letra K. Entre aspas duplas, ok? Aproveito e já coloco a minha grid minor. E o nome dos meus eixos. Então, x-label, tá? X, digamos. E a minha y-label, y. E o meu título, né? Então, title, combinação linear das funções de base. Esse vai ser o meu título. E eu vou salvar agora, pessoal, porque daí depois eu vou executar na janela de comandos. Então eu salvo com o nome aí, vamos salvar como combinação, tá? Apenas um nome de exemplo, né? E aí, olha só, na janela de comandos eu chamo então meu comando, né? Combinação, dou Enter. E ele, vamos ver aqui. Deixa eu dar mais um. Combinação. Agora sim. Então agora ele plotou para mim aqui, olha, né, os gráficos, tá? Em preto ele colocou o gráfico da função f. E as outras cores, né? O azul é a função y igual a x. Essa outra função aqui em vermelho é a função 2x² menos 1. E essa outra função, né, no laranja, é a função 4x³ menos 3x. Tá? Então tá aí, pessoal, todas as funções plotadas no mesmo gráfico, né, através da função do laço, né, do laço for. Tá? Então isso aqui é mais uma aplicação, né, para vocês, mais um exemplo de como utilizar aí o laço for, né, quando eu tenho várias repetições, né, de uma instrução ou de um bloco de instruções. Bem, existe uma outra função que é a função while, que também é um comando de repetição, tá? E quando a gente dá essa função while, né, que é enquanto, tudo isso vem do inglês, né? Então, enquanto. Então, o bloco de instrução que se segue, né, da função while, ele é executado enquanto a condição for verdadeira. Então, a sintaxe básica dessa função é while. Aí a gente tem uma condição aqui, né? Aí depois embaixo nós temos as sentenças, tá certo? Nós temos sentenças. E aí, né, depois você finaliza com o comando end. É basicamente isso a sintaxe dessa função. Tá? Eu vou dar um exemplo, pessoal. Eu vou pedir para que ele mostre. Eu vou criar um programinha, então, para pedir para mostrar os números de 0 até menor do que 10. Tá? Então, de 0 até 9, usando essa função, né, esse comando while. Tá bom? Então, eu vou abrir um novo script. Já vamos aqui aumentar o zoom um pouquinho. E olha só, então eu vou dizer o seguinte, K ele começa em 0, tá bom? K igual a 0. E aí eu dou o meu comando, while, né, enquanto. Então, enquanto K for menor do que 10,
eu quero que ele faça o seguinte, então ele mostre os valores de k, então eu vou dar aqui a minha função disp k, né? E esse k ele vai ser, sempre vai receber o valor de k mais 1, então cada k recebe k mais 1, né? Isso aqui é uma sequência de iterações. E aí eu finalizo a função while dando, então, né, o comando end. Vamos salvar a nossa função. Eu vou salvar aqui com o nome test3, tá? O nome dessa função, test3. E na janela de comandos, pessoal, eu vou executar, então, a minha função test3. E aí ele exibe para mim, olha só, os números aqui de 0 até 9. Então, basicamente isso quem fez foi a função while, tá? Ela pegou o k, começando em 0, e foi incrementando em 1, enquanto k é menor do que 10. Então, essa aqui é a condição, tá? K menor do que 10. Tá ok, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos calcular aí o número de Euler, tá? Utilizando a função while. Então, o número de Euler, nós sabemos que ele é um limite, né? Quando x tende a infinito, de 1 mais 1 sobre x, 1 sobre n, 1 sobre x elevado a x. Ou também a gente pode calcular o número de Euler usando o limite, né, de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a 0. Eu vou então pegar esse segundo limite e vou escrevê-lo aqui no meu script para a gente obter o número de Euler, tá? Como eu quero várias casas decimais, eu vou então inicialmente aqui aplicar a minha... Eu posso colocar aqui ou na janela de comandos, né, tanto faz, o meu format long. O meu x eu vou fazê-lo começando de 1. E aí eu dou então o laço de repetição, né? Então o while, enquanto o x, pessoal, ele for maior do que, digamos, uma precisão aí que eu vou estabelecer, 10 elevado a menos 8, né? Então 1e menos 8. Eu quero que ele faça o seguinte, ele pegue o x e divida esse x por 10. Então fica dividindo por 10 os valores, tá? E eu quero que ele use esse x na seguinte fórmula. Então, e igual. Então, 1 mais x elevado a 1 sobre x. Como x aqui são números, né, não são vetores, então nós não precisamos nos preocupar com o ponto. Tá? Então, 1 mais x elevado a 1 sobre x. Então, ele vai calcular para mim, pessoal, essa expressão, 1 mais x elevado a 1 sobre x, para x, né, maior, enquanto ele é maior do que 10 a menos 8, tá bom? Nessa precisão aqui. Eu tenho que pedir para ele mostrar para mim, né, na janela de comandos, então eu vou mostrar isso na forma de um vetor, coluna da esquerda os valores de x, coluna da direita os valores de e, tá? E aí eu finalizo então o meu comando while, end, vou salvar, tá, o meu script, vou salvar como Euler, digamos, né? Salvar como Euler, e aí eu executo aqui na minha janela de comandos, então esse nome, né, Euler, e aí olha só, ele imprimiu para mim aqui na coluna da esquerda os valores de x, começando então, né, x igual a 1, ele já dividiu por 10, então 0,1. Depois pegou isso aqui, dividiu por 2, então 10 a menos 2, depois 10 a menos 3, e foi calculando, pessoal, né, 1 mais x elevado a 1 sobre x para cada valor de x aqui. E vocês observem que isso tende para o número 2,71828 e assim por diante, que é exatamente, né, o número de Euler. Então nós fizemos isso utilizando um laço de repetição. Poderíamos ter feito usando o comando for, mas aqui eu mostrei para vocês usando o comando while, tá? Que é mais um laço de repetição que a gente vai usar bastante aí nas próximas aulas, tá bom? Aqui é apenas uma visão básica, né, que eu estou dando para vocês. Bom, para a gente finalizar essa aula, eu vou então mostrar o último comandinho, tá? Que a gente também vai se deparar aí nas próximas aulas, que é o comando break, né? O break, pessoal, ele detém
a execução de uma certa função, quando se cumpre uma determinada condição, tá bom? Então, por exemplo, ó, eu vou mostrar aqui então o último script com a função break, só para a gente ver mais ou menos como que ela funciona, né? Então, digamos que eu queira mostrar os números aí de 0 até 7, tá bom? E digamos que eu faça então o meu k variando de 0 até 10, mas quando o k ele for 8, eu quero que ele pare, né? Então, eu quero que ele dê um break, tá? Então, na verdade, eu quero que ele mostre de 0 até 7 apenas, 8 eu não quero que ele mostre. Então, olha só, uma rotina que a gente poderia fazer aqui no Octave, né, ou no MATLAB, é a seguinte. Então, eu posso... O break, pessoal, ele sempre vem acompanhado, tá, dos comandos for ou while, tá certo? Então, aqui, inicialmente, eu vou usar o meu laço for. Então, para, né, k de 0 até 10... eu quero então que ele faça, né, k indo de 0 até 10, mas, né, tem um porém aqui, tem uma condição. Então eu uso o condicional if, que é se esse k for igual a 8, né, recebe o valor de 8, eu quero então que ele pare. Então eu dou um break, tá certo? E aí eu dou o end, que é para finalizar a função if. Vou pedir para ele mostrar então os meus valores de k, e aí finalizo a função for, né, dando mais um end. Tá bom? Vou salvar isso aqui. Então, vou salvar aqui como, vou chamar de teste 4, tá? E aí, na janela de comandos, eu vou executar o meu teste 4, pessoal. E aí, ele me mostrou aqui, olha só, os valores, né? 0 até 7. Então, quando chegou no 8, ele parou, tá? Ele não deixou exibir o 8, tá ok? Notem que esse script aqui, né, é equivalente a eu fazer, né, for k indo de 0 até 7 e mostrar, né, explicar e finalizar e executar esse comando. Seria a mesma coisa, tá bom? Então vamos, pessoal, encerrar por aqui, que o vídeo já está ficando um pouco longo. Essa aula foi para dar uma visão geral para vocês desses comandos, tá, dos comandos lógicos, desses condicionais, desses operadores de repetição, tá? Nas próximas aulas a gente vai usá-los bastante e eu espero que vocês se familiarizem, né, aos poucos com esses comandos. Então, muito obrigado e até a próxima aula.